Perigos que os jovens enfrentam, por John Charles Riley. Um quarto perigo para os jovens é o menosprezo à vida espiritual. Esse é também um dos perigos específicos que você enfrenta, jovem. Sempre observo não haver quem demonstre tão pouco respeito para com a verdadeira religião quanto os jovens. Em comparação a eles, não há quem se dedique tão pouco aos meios da graça, quem participe menos dos cultos quando presentes, quem utilize tão pouco as escrituras e livros devocionais, quem cante tão pouco ou dê tão pouco atenção às pregações. Ninguém, mais do que eles, deixa de participar dos cultos de oração, de estudos bíblicos ou de qualquer outra atividade semanal que serve de ajuda para a alma. Parece que os jovens pensam não necessitarem dessas coisas. Talvez sejam boas para os homens e mulheres de mais idade, mas não para eles. Parece que eles se envergonham de dar a impressão de que se importam com as suas almas. Parece que eles consideram como uma desgraça o fato de ir para o céu. Isso é um menosprezo à vida espiritual. É a mesma atitude que levou os rapazinhos de Betel a zombar do consagrado Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 23. E eu lhe digo, acautele-se, jovem, desse tipo de atitude. Se compensa ter uma religião verdadeira, também compensa tratá-la com seriedade. O menosprezo às coisas espirituais é o principal caminho que conduz à infidelidade para com Deus. Uma vez que o homem tenha começado a zombar e a fazer piadas sobre qualquer área da vida cristã, nunca me surpreendo ao saber que se tornou um incrédulo resoluto. Jovem, você já se decidiu sobre esse assunto? Já visualizou com precisão o abismo que está à sua frente, se persistir em desprezar as coisas de Deus? Recorde-se das palavras de Davi. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Salmos 14, verso 1. O insensato, e somente ele, fala assim, mas sempre sem provas. Lembre-se, se já houve um livro cuja veracidade tem sido comprovada, do princípio ao fim, esse livro é a Bíblia. Ela tem resistido os ataques de todos os inimigos e de todos os que nela procuram alguma falta. A palavra do Senhor é provada, Salmos capítulo 18, versículo 30. Tem sido provada de toda forma, e quanto mais é provada, mais evidentemente se comprova ser uma obra das mãos do próprio Deus. Em que você vai crer se não na Bíblia? Não há outra escolha, a não ser que você prefira acreditar em algo ridículo e absurdo. Esteja certo, ninguém é tão ingênuo quanto o homem que nega ser a Bíblia a palavra de Deus. Porém, se ela é a palavra de Deus, cuide para não desprezá-la. Os homens podem lhe dizer que há coisas difíceis de serem entendidas na Bíblia. Se não fosse assim, ela não seria o livro de Deus. E qual o problema com isso? Você não despreza os medicamentos por não compreender tudo o que seu médico faz por meio deles. Mas o que quer que digam os homens, aquilo que é necessário para a salvação, está dito de modo tão claro quanto a luz do dia. Esteja bem certo disso. Os homens nunca rejeitam a Bíblia por não conseguirem entendê-la. Eles a entendem muito bem. Compreendem que ela condena os seus procedimentos, testemunha contra os seus pecados e os intima ao julgamento. Os homens tentam acreditar que ela é falsa e inútil, porque não gostam de admitir a sua veracidade. O célebre Lord Rochester, pondo sua mão sobre a Bíblia, afirmou: a única grande objeção a este livro é levar uma vida perversa. Robert Soult disse: os homens questionam a veracidade do cristianismo porque detestam a prática do mesmo. Jovem,
Quando foi que Deus falhou em cumprir sua palavra? Nunca. O que disse que faria, Ele sempre fez. O que falou, Ele sempre cumpriu. Ele falhou em cumprir sua palavra a respeito do dilúvio? Não. Porventura Ele falhou em relação a Sodoma e Gomorra? Não. Falhou com a incrédula Jerusalém? Não. Falhou com os judeus até o presente momento? Não. Ele nunca falhou em cumprir a sua palavra. Cuidado para não ser achado entre aqueles que desprezam a palavra de Deus. Jamais zombe da religião bíblica. Não escarneça do que é sagrado. Não ridicularize os que são sinceros e zelosos com suas almas. Poderá chegar o tempo em que você considerará felizes os que lhe eram motivo de riso. Uma hora em que o seu riso se tornará em tristeza e o seu escárnio em aflição.